Sejam muito bem-vindos ao podcast Nível Estratégico, um podcast que irá reunir empresários, CEOs, líderes, pessoas com experiências extraordinárias que irão contribuir para o seu crescimento profissional e pessoal. Iremos trazer aqui histórias, mentalidades, insights que poderão fazer com que você entenda tudo o que acontece nos bastidores das pessoas que movem os grandes negócios. Eu sou a Kênia Cristina, estarei com vocês nessa jornada e nós vamos dar início ao nosso primeiro episódio com muita alegria, recebendo um convidado muito especial. O nosso convidado dessa noite é natural de Brasília. Ele nasceu no dia 6 de outubro de 1967, publicitário, executivo com uma trajetória marcada por inovação e gestão. Ele atuou em São Paulo em segmentos dentro da área de hotelaria, sendo sócio de um eco-resort em Ilhabela. Trabalhou durante 6 anos como freelancer em grandes eventos nacionais como a Fórmula 1, Salão do Automóvel de São Paulo e iniciou a sua carreira na TV em 1995 na Rede Integração afiliada à Rede Globo. Em 2000, ele assumiu a gestão das afiliadas da Globo.com, liderando a implantação de portais de internet em diversas regiões do Brasil. E em 2005, chega à Rede Bahia para liderar gestão e grandes eventos, entre eles o Festival de Verão e o nosso Festival de Inverno Bahia aqui em Vitória da Conquista. Desde 2010, ele é diretor da TV Sudoeste, onde lidera a emissora com forte atuação no desenvolvimento regional e na conexão entre comunicação, comunidade e negócios. Eu tenho a honra de apresentar a vocês Carlos Augusto Freitas, conhecido carinhosamente como Cauto, nome que se tornou sua marca pessoal e profissional. Seja muito bem-vindo, Cauto, ao nosso podcast Nível Estratégico. Muito obrigado, boa noite, Kênia, boa noite à equipe toda aqui presente, a você que está aí nos acompanhando também. Uma honra, primeiro, fazer parte do primeiro podcast de Kênia. A Kênia é uma parceira nossa já de mercado, não só no movimento todo estratégico também, mas também no acompanhamento dos clientes comerciais, de todos os coaches, treinamentos que você tem realizado na cidade. Então, para mim, uma honra ser o primeiro de muitos podcasts que com certeza irão passar aqui no nível estratégico. E essa noite, com certeza, vamos levar muita informação para a turma aí, né? Gente, que coisa maravilhosa. Nós vamos falar aqui rapidamente, porque eu quero aproveitar tudo sobre esse profissional maravilhoso. Eu quero que vocês já peguem caneta e papel, porque o que vocês vão ouvir aqui hoje, certamente, são insights poderosos que vão fazer você virar de chave, tanto na sua carreira quanto na sua profissão. O nível estratégico ele foi criado com o objetivo de trazer para vocês experiências, mentalidade, estratégias, tudo o que acontece por trás dos bastidores, das mentes mais atuantes, as mentes que ocupam a cadeira 01, que talvez você aí não tenha tido acesso, mas que você vai entender como essas pessoas tomam decisões, como elas lideram, organizam suas equipes, quais são os desafios, quais são os pontos que elas estão buscando melhorar e crescer, e claro, nós vamos viver essa jornada juntos. E como eu já falei aqui sobre o nosso convidado, eu quero que ele fale um pouco quem era você, Cauto, antes de ocupar a cadeira 01 da TV Sudoeste hoje. Opa, vamos lá, voltar um pouquinho nesse tempo, né, que você já fez aí um raio-x aí do tempo, né, então comecei, não cedo, mas comecei na opção de fazer uma engenharia mecânica, né, eu tenho uma paixão muito grande pelo segmento automotivo, então eu queria seguir essa carreira do automotivo, então a paixão, eu acho que sempre você tem que lembrar disso, né, o que você gosta de fazer na sua vida, não é só a rentabilidade e o que vai te dar dinheiro, eu acho que o dinheiro é uma consequência de um trabalho muito bem feito do que você ama e do que você gosta. Perfeito. Eu falo realmente amar, é paixão. Qual é a sua paixão? Sua paixão é ser um escritor? Vai escrever. Ah, mas não vai dar a renda agora.
projete no futuro que dará. Então, eu comecei fazendo engenharia mecânica, que eu tinha vontade de ser piloto de teste de carro, então eu sempre gostei muito Hum, do automotivo. Ganhei meu primeiro carro do meu pai me deu, então um carro que é uma bacana, com a história de trabalho, já começou aí, que ele sabia que eu queria fazer engenharia mecânica, e uma vez me ligou e falou, olha, seu carro chegou, mandei aí para você. Quando eu fui olhar o carro, as pessoas empurraram o meu carro, encostaram no canto, eu perguntei, tá empurrando meu carro por quê? Ele falou, porque não tem motor. Aí eu falei, mas como assim? Um carro sem motor? Era um carro usado, claro, né? Eu liguei pro meu pai falou, você não é engenheiro mecânico? Resolva o seu problema. Bote o olha, motor no seu carro e faça seu carro andar. Então, meu presente de um carro zero que muitos ganham aí, ou muitos trabalham para isso, eu ganhei o primeiro e eu fiz isso. Falei, então, já que me deu esse desafio, eu fui trabalhar com 18 anos na oficina mecânica, no período da tarde, e pela manhã eu fazia minhas aulas normais e à tarde eu trabalhava na oficina. E lá eu fiz um acordo com o dono da oficina que eu trabalharia de graça durante 6 meses, e nesses 6 meses eu montaria o motor do meu carro. Eu teria um motor lá, obviamente, recondicionado, usado, velho, e ali eu montei o meu motor e eu mesmo, depois de 7 meses, coloquei o motor no meu carro e botei o uau, meu carro para funcionar. que O meu carro era um legal. Fusca, obviamente, né? Nessa época todo mundo tinha o seu Fusca, então eu tive meu Fusca, e por esse desafio do meu pai, eu segui a engenharia mecânica, mas a engenharia mecânica, para quem já se formou, parabéns, porque realmente é difícil. Engenharia mecânica é como Imagino. medicina, só que na área de exatas, né? Então Uhum. você tem muito número, muito cálculo, e até hoje eu estou no cálculo 1. De lá eu continuei. Então, aí eu acabei desistindo da engenharia mecânica e fui fazer publicidade, propaganda e marketing em São Paulo, mas segui o carro, deixei o carro, que é sempre um sonho você tem que manter, né? Então eu mantive Uhum. o sonho do carro e fui correr pela Mitsubishi durante 5 anos no Mitsubishi Sports, então foi muito bacana, tive a experiência do automotivo que eu tanto queria, de mexer, de poder melhorar a performance, arrumar o carro, mas aquilo não foi meu ganha-pão. Meu ganha-pão, que realmente é o que eu coloquei no início, se você tem um sonho, realize, mas se ele às vezes não chega na receita, busque alternativas, né? E aí Perfeito. entrei na publicidade, fiz propaganda e marketing, enquanto isso trabalhei também em Fórmula 1, então tive o prazer de trabalhar durante 4 anos na Fórmula 1 de São Paulo, e o Legal. prazer melhor que eu tive foi a honra de ser piloto da Ayrton Senna. Então eu fui piloto do Uau, Senna gente! durante 3, 4 anos, não era o piloto, obviamente, oficial do dia a dia dele, mas sim apenas durante os treinos no Autódromo de Interlagos. Então, Que todo ano, quando ele legal. chegava, a gente se encontrava na quarta-feira e eu ficava até domingo sendo o piloto dele, né? Uma pessoa que te dá, assim, uma energia, uma vibração, uma leveza espetacular. E Imagino. esse primeiro momento com ele, claro, uma adrenalina, cena no auge, né? Da vida Sim, dele, de sim. carreira profissional. E ele chegava no autódromo com determinação. Às 5h30 da manhã, às 6 horas, ele chegava e só saía de lá no final do dia. E aquilo me chamava atenção. E eu falava assim para ele, né? Primeira coisa, quando ele entrou no carro, ele queria ir rápido, devagar, qual a velocidade que ele queria ir para o Uhum. local que a gente estava indo, que era para o autódromo, né? E ele falou: Perfeito. você estando seguro, eu estou seguro. Então, Olha isso já só. começa a ser um aprendizado, né? Então, Verdade. independente de que você tenha capacidade para dirigir naquela velocidade, dirija. Se você não tem, vá devagar. Então, você estando seguro, eu estou seguro. É Aquilo me verdade. marcou muito, né? Ficou um Perfeito. aprendizado, né? E ele ficava o dia inteiro no autódromo. Eu, muito novo, menino, ainda aprendendo a trabalhar, aí também querendo ganhar meu mercado. E perguntei um dia para ele também: você chega às 6 da manhã, a gente acorda aqui às 5h30 para te receber, e você só sai às 5 horas da tarde. A maioria dos pilotos ficam 3, 4 horas aqui e vão embora. Por que Uhum. você fica o dia inteiro? Ele falou que o meu trabalho são de 2, 3, 4 horas no máximo, que eu vou arrumar o carro na pista, está resolvido. Eu podia ir embora, mas eu fico porque eu tenho uma equipe para acompanhar aqui dentro. Então eu vou ficar Fantástico. com a minha equipe até o fim do trabalho. Eu Olha só vou isso. embora às 5 horas da tarde. Isso era todos os dias. Para quem acompanhou a trajetória de Senna, é empolgante, é emocionante. Carreguei até. A gente fica realmente relembra os momentos. Sim, Transportei outros pilotos lá que ficavam 2, 3 horas e iam embora. Então verdade. mostra o que é o desempenho e a vontade de fazer, a paixão pelo que ele fazia, né? Então Perfeito. isso para mim foi um belo de um aprendizado. Já E comecei nesse aprendizado com a Ayrton Senna. maravilha. E a questão de servir, né, Cauto, o líder, na verdade, ele serve a equipe, né? As pessoas pensam que o líder está ali na posição onde ele será servido. Mas trazendo essa perspectiva, onde você teve essa experiência com Senna, a gente realmente vê que o papel do líder é, sobretudo, servir, é acompanhar, é direcionar, é estar ali realmente presente, né? Isso realmente, como você falou, isso traz a energia, isso energiza as pessoas, né? E falando sobre isso,
Quais foram ou qual foi o ambiente que mais moldou a sua mentalidade? Bom, eu tive um aprendizado depois dessa vivência em São Paulo. Eu optei por morar no interior, né? Sair do grande centro de São Paulo. Tive uma oportunidade muito boa em Uberlândia. Não conhecia a Uhum, praça, que é o Triângulo Mineiro, né? sim, E fui para lá buscando uma vaga de marketing. Tinha acabado de me formar. Tinha uma vaga na emissora e estive lá. Gostei, assim, do início do trabalho, principalmente porque tive autonomia. Então, eu sempre falo com a minha perfeito. equipe, eu acho que hoje você tem que ter autonomia. Se você tem autonomia para realizar o que você já se profissionalizou, você com certeza vai para frente. Então, quem quer um Uhum, chefe que fica o dia inteiro te dando ordens ou te colocando, isso é um robô. Isso não deixa de ser um verdade. ser humano, deixa de ser uma pessoa que se formou, trabalhou, se empenhou para estar ali. Então, eu acredito muito no potencial de todos. Então, eu tenho hoje Uhum, 64 colaboradores aqui. Em Uberlândia, eu tinha uma equipe menor, mas sempre no uhum, desafio assim de cada um fazer o seu trabalho. Não que eu vou ficar na frente puxando a equipe. Eu sempre uso essa brincadeira e acho que é uma metáfora até que você talvez use no coach, não use muito no seu coach, que é em vez de eu estar à frente, eu estou atrás da equipe. Então eu estou entendi. balizando para que a equipe não Perfeito, saia da pista. Eu acho que esse é perfeito, meu norte que eu perfeito. faço com eles. Então eu vou para trás, eles vão à frente e eu vou só balizando. Eu acho que esse é o trabalho de uma liderança. Você puxar, você não sabe se a pessoa quer ir para aquele caminho que você está puxando. Então deixa eles abrirem, Perfeito. deixa abrir mercado, deixa dar novas ideias, né? Então Uberlândia foi um aprendizado muito bacana, que quando eu cheguei lá, a gente notou uma diferença do Triângulo Mineiro, que a gente cobriu uma área muito extensa. Uma coisa é o Triângulo Mineiro, outra coisa é o Alto Paranaíba. O Alto Paranaíba é Uhum, uma região também muito rica, mas que tem identidades regionais. Então, primeiro ponto a acreditar, veja o regionalismo da sua cidade. Se não tem um regionalismo, todas têm. Todas têm um porquê. Então, eles tinham ciúme, o Alto Paranaíba, do Triângulo Mineiro. E a nossa uhum. emissora se chamava Triângulo Mineiro. Então, se Sim, chama sim, Triângulo Mineiro, você vai ter um bairrismo forte só com o com Triângulo Mineiro. certeza, Eu com fui lá e certeza. propus para os donos, em um ano e pouco que eu estava lá, de mudança do nome de uma emissora de televisão. Falei para eles, vão chamar de Rede Integração e integrar esse Triângulo Mineiro com Alto Paranaíba e tudo Perfeito, ficar integrado, uma coisa simples, sim. operacionalmente complexa, mas uma frase, ele até olhou e falou assim, você vai mudar o nome da minha emissora que existe há 20 anos? Falei, vou mudar o nome da sua emissora. E mudamos, até hoje chama Rede Integração, Que conforme você legal, apresentou, e mudamos marca, mudamos toda a visibilidade da emissora foi outra. Ganhou um sim, sim, mercado apenas com a mudança de um nome. Então são pequenas verdade. mudanças que você vai vendo que altera. Existe o Exatamente. bairrismo. E é importante pensar com estratégia, né, Cauto? Um líder, ele precisa de ter essa visão. Bom, você acredita que você nasceu, você já tem essa aptidão por liderança desde sempre, ou você acredita que você desenvolveu isso ao longo da sua jornada? Eu gosto muito da liderança, sem dúvida, tá? Ninguém nasce aprendendo, então realmente nasce e não vai se aprendendo, né? Não nasci realmente pronto. Provavelmente eu estivesse numa indústria de engenharia, alguma coisa assim. Acabei seguindo para comunicação e a comunicação facilita isso também, né? Você, Sim. quanto líder, se comunica melhor, participa mais, está sempre interagindo com o mercado. Então eu busquei muito esse segmento. E Uhum. acredito muito, sim, que a liderança é uma coisa que eu gosto. É uma situação assim que me deixa com uma liberdade de criar, estar junto, desenvolver com a minha equipe. Então, isso realmente, liderança para mim, é uma coisa que já está hoje na minha veia. Obviamente, fiz muito treinamentos, fiz muito pós-graduação, investi Uhum. na minha carreira também para chegar onde eu estou, né? Perfeito. Cauto, uma das coisas que a gente sempre, quando a gente olha, né, uma pessoa como você, com essa trajetória incrível, as pessoas imaginam que sempre foi sucesso, né? Que sempre, quando a gente visualiza as coisas do ponto de vista atual, né, a gente visualiza um Cauto que tem uma equipe de sucesso, que está à frente de uma emissora de sucesso, mas assim, quais são as seguranças, as dificuldades, os medos que você precisou de vencer para poder crescer como pessoa, como líder, como profissional? Acho que o primeiro é falar abertamente que eu realmente não consegui me formar em engenharia, né? Acho que todo Sim, mundo tem que ter essa tranquilidade de falar assim, não é isso que eu queria, né? sim, sim, Até sim. gostaria, mas não tive realmente capacidade, talvez, para me formar na engenharia e abrir isso e falar isso abertamente. Acho que as pessoas têm que ter. Na minha avaliação, assim, eu acredito muito nisso, na sinceridade. Então, fiz lá 3 Perfeito. anos, não era aquilo, saí, refiz minha trajetória, fui para propaganda e marketing, me encontrei, e aí
seguir minha trajetória. Obviamente que os percalços foram bastantes, até porque eu mudei para muitas cidades, morei em mais de 12 cidades, então outra coisa que me deixou com uma facilidade também foi a troca de cidades. Isso te dá um novo conhecimento, novos mercados, novos pensamentos, né? Perfeito. Então a gente vai vivendo essa adrenalina diferente de cada momento que você está vivenciando dentro daquele estado, daquela região, daquela cidade e daquele grupo empresarial que você está trabalhando, né? Então, com certeza, os percalços aí foram bastante, a mudança de uma marca como essa, de uma emissora, é um risco muito grande. Claro. Você coloca o seu emprego, a sua carreira ali, numa situação que se não der certo, você está fora. E você tem que chegar nesse nível de apostar em 99% que vai dar certo. Perfeito. Vai ter 1%? Vai ter 1%. Agora, é só 1%. Eu não deixo D2 não, porque tem que ser só 1. A certeza de que daria certo, eu acreditei bastante, junto com a equipe, e deu. Até hoje a marca continua aí, depois de 25 anos que foi implantada, é a mesma marca até hoje, também lá colocada na emissora, na rede de integração. Então, acho que assim, é você realmente, nos percalços, saber entender que aquilo é um problema, que você vai achar uma solução, porque vai ter uma solução. Perfeito. Ela pode não ser tão rápida e tão fácil de ser feita, mas você vai encontrá-la. Que maravilha, Cauto. Muito bacana a gente fazer essa parte introdutória, entendendo um pouco da origem, da identidade do nosso convidado. Deixa eu ver que Cauto tem uma trajetória onde envolveu aí mudanças de rota, de um curso que ele decidiu mudar, mudanças de cidades, mudanças de estado. E tudo isso, claro, que influencia na mentalidade e na decisão das pessoas. Cauto, diante de todas essas mudanças que você viveu, qual hábito ou disciplina você acredita que mais contribuiu para o seu crescimento profissional? Eu gosto muito da visão do marketing, porque eu acho que assim, no marketing você tem uma visão mais ampla de tudo e você consegue direcionar, a depender do momento, um foco melhor. Então, com o marketing você tem oportunidades comerciais, oportunidades de negócio, oportunidades de ganho de mercado que você não tem em todas as áreas. Então, o marketing é um leque muito amplo, né? As pessoas sempre falam, o marketing resolve. O marketing vai resolver. Acredito muito na resolução pelo marketing, porque você realmente tem o dia a dia, a vivência do dia a dia, né? Então, uma coisa que talvez tenha me frustrado muito na engenharia é você mexer muito com o história, porque a exata é exata, o 2 mais 2 sempre vai ser 4. Então você não consegue mexer naquilo, né? Então talvez tenha me frustrado um pouco na engenharia, porque é uma coisa muito travada, muito pragmática, muito igualzinha, né? E no marketing e na comunicação você tem muito mais facilidade para mudança, facilidade de você mudar o rumo, mudar o curso e se atualizar o tempo todo. Tá sempre se atualizando. Legal. Bom, o que você continua aprendendo até hoje? Eu estou agora em pós-graduação, estou fazendo uma pós nova na ESPM, justamente para entender o consumidor, que acredito muito que agora esse novo consumidor que a gente está tendo aqui nessa sala jovens, né, não tão jovens quanto eu, tem um pouco de tudo aqui dentro e é bacana porque a gente tem assim uma gama de pessoas hoje consumindo de uma forma digital, offline, online, que a gente brinca, né? Quando você junta o off com o on, você tem o online. Então, você consegue ter uma junção. Mas como que esse consumidor é só digital, realmente? Ele só consome no mundo do digital? Não é só no digital. Ele precisa pegar o produto numa loja. Sim. Então, essa loja ela vai ser uma loja de experiência. Ela deixa de ser uma loja de consumo, de varejo, de portas abertas para o varejo, se torna uma loja de consumo, de novas experiências, principalmente. Então, nesse curso da SPM, a gente tem visto muito isso. Qual é a tendência desse consumidor? O que ele faz hoje para consumir, que não será a mesma forma daqui a 5, 10 anos, com certeza. Será outra forma. A época aqui, a turma que não é de 67, como eu nasci aqui, na época de 70, 80, era o catálogo, né? O americano tinha aquele catálogo de compra, que era o máximo, um cupom de desconto que você destacava, a turma deve estar horrorizada, né? Mas nada é igual de hoje. Acaba sendo a mesma coisa. O catálogo do papel, ele está no digital. É verdade. E esse catálogo digital, você também tem acesso, tem um cupom de desconto, tem aquela chavezinha que fica lá embaixo, compre agora e receba frete grátis. Aquilo é um gatilho que todo mundo vai lá, compre agora porque é a última unidade.
com certeza que não é a última unidade, né? Mas É aquilo é um verdade. chamariz para a cabeça da gente que não tem jeito. Você É olha aquilo e fala, verdade. vou comprar. É a última oportunidade, é a única unidade. Então, essa mudança realmente do cenário do consumidor é uma hora que a gente tem que realmente entender melhor. Eu não acredito no fechamento do comércio físico, porque ele Sim. se torna um momento de experiência. Perfeito. Acaba de você estar falando uma coisa assim muitíssimo importante. Olha, você, empresário, empreendedor, observe isso. Quando a gente fala sobre comportamento de consumo, e uma das coisas que eu observo dentro da minha jornada como mentora nas empresas, nos negócios, alguns empresários ou empresárias questionando ou até preocupados com toda essa mudança que o mercado tem trazido dentro da questão do comportamento. Uhum. Então a gente sabe que o consumidor atual, a tomada de decisão, em alguns aspectos, ela não muda tanto as camadas, mas a forma como você aborda o cliente, a forma como você apresenta o seu produto, as estratégias que você usa, com certeza vão mudando. E você é uma pessoa que está dentro da área de comunicação. Uhum. Que tipo de conselho ou orientação você diria para esses empresários, para que eles possam realmente entender que esse é um aprendizado totalmente necessário hoje. E nem todo mundo está falando, está todo mundo preocupado. Mas será que os sites que vendem vão acabar com a minha loja? Será que eu vou fechar? O que, que essas pessoas precisam de entender? Que isso está muito na cabeça de quem pensa estrategicamente para o negócio, Uhum. né? Não é quem está no operacional. Quem está no operacional está pagando incêndio. A gente sabe que Sim. está ali correndo com a equipe e chorando as pitangas com o time. Mas qual é o olhar estratégico que você poderia passar para essas pessoas, para que elas entendam e busquem um pouco mais sobre o comportamento do consumidor hoje? Tá, vou fazer uma analogia pelo automotivo, que é um segmento que eu gosto muito, conheço bastante. Então, assim, primeiro, o consumidor hoje, quando vai à sua loja, que é uma loja de experiência, não é mais uma loja de um simples consumo, Sim, ele tem um online para comprar, então ele precisa só tocar o produto. Ele sabe muito mais do produto do que, às vezes, o seu vendedor. Esse é o primeiro ponto que a gente chega uau, lá e ele já fala, olha, mas tem isso tudo que você está dizendo, ele já sabe. Então, assim, você tem que incrível. ir além e entender quem é o seu consumidor. Então, não adianta você chegar e querer me vender essa camisa azul que está aqui. Essa azul eu já tenho. Qual é a próxima que você tem? Qual é a diferença de tecido que você tem? O que que você vai me atrair a mais? Então, o carro, voltando para a analogia do carro, eu vejo muito isso. Quando eu chego nas lojas, o vendedor está me falando menos, assim, muito pouco do que eu já conheço do carro. Eu já conheço muito além do que ele está dizendo. Então, assim, primeiro, qual é o perfil do seu cliente? O que que ele está consumindo? O que que ele vai usar esse veículo, né? Não adianta eu entrar Perfeito. numa concessionária e me oferecer um SUV se nem filho eu tenho. Mas o SUV está na moda. Eu não tenho filho, eu não tenho necessidade de um Sim, carro sim. desse tamanho. Eu sou off-road, eu sou de trilha, eu gosto de outro mundo. Então ele não mapeou o seu cliente. E pior para mim, eu acho assim, não só essa venda que é uma venda que ele não tem análise técnica nenhuma, que isso está mudando, obviamente, para quem está esperto e antenado com o mercado está mudando. Quem não está, Perfeito. continua tirador de pedido. Então é o tirador de Verdade. pedido que o cliente chega lá e pede. E o pós-venda, para mim, é o fundamental hoje, é o diferencial é esse. Então, Uhum. todo mundo que vende online, dificilmente ou raramente vai te mandar uma mensagem depois para saber como foi aquela experiência. Vai mandar aquela compra básica, né? Opine Sim, aqui, diga como foi. Mas o vendedor, aquele que te atendeu olho no olho, será que ele não deveria ter te ligado e perguntado como é que foi sua experiência? Imagina que prazer perfeito. quando você compra um carro, que o vendedor te falou, olha, Kenny, já entendi, já mapeei você, empresário, você viaja muito, o seu carro é esse, não sei o que lá. Daqui a 3 meses ele te ligar, o próprio vendedor, não é o pós-venda, é o vendedor, é quem teve o relacionamento com você. Te perguntar, como é que está o carro? Ok, que eu entendo aí nas concessionárias que não é o vendedor que vai conseguir agilizar a sua revisão, seu pós-venda, Sim. mas é ele que vai fazer o laço com você para a vida. A conexão, Fica a né, Caio? conexão. Não tem como. Esse vendedor de Perfeito. carro não faz isso. Há uma dicasinha para o setor automotivo aí. Ligue para o seu. Ah, mas eu não consigo agendar a revisão. Você consegue. Se você ligar para a Kênia, falar, Kênia, o carro que você comprou, lindo, blá, 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 tá precisando de alguma coisa? Não, tá tudo perfeito, mas olha, tem um barulhinho. Vou agendar para você aqui. Vou botar você em conexão com o nosso pós-venda. Facilitou a vida dele. Maravilhoso. Facilitou a vida do consumidor. Parece coisa meio óbvia, mas Sim. não acontece.
O mercado não tem feito esse trabalho de voltar ao consumidor e perguntar. Vem pelo online, mas Sim, não é sim. olho no olho. Se a gente quer Verdade. continuar tendo uma presença de segmentos funcionando offline, online, tudo junto, unido, tem que realmente ter esse trabalho que eu não chamo mais de vendedor, chamo de consultor de vendas. Os nossos executivos hoje são executivos de vendas e consultores. Ele não Perfeito, vai vender uma Carlos. mídia só para vender. Ele vai fazer uma consultoria e uma análise do que você precisa, qual o seu público-alvo, para quem você quer conversar. Será que é o Bahia Meio-Dia? Será que é o Jornal da Manhã? Será que é uma sessão da tarde? Depende do que é o seu produto. Então, nós hoje somos consultores de vendas. Maravilhoso, gente, maravilhoso. E isso vem muito de encontro àquilo que a gente sempre fala. O consumidor está muito bem informado, porque ele tem informação na palma da mão, na tela do celular, e a informação chega para ele ali. Então, antes dele comprar o produto, ele não vai chegar, talvez, ali para a descoberta. A depender do produto, ele vai realmente para tomar decisão. Se a experiência for positiva, existe grandes chances dele fechar, mesmo que talvez o valor seja um pouco maior, né, Calto, ali por comprar na agência, por ter aquela experiência ali no local. Porém, se a equipe de vendedores não consegue gerar essa conexão, fica muito vazio. Sem conexão, você já compra na internet, que basicamente é uma conexão mais robotizada, Perfeito. né? E o pós-venda também é aquela coisa, eu gerei conexão contigo, mas a venda ela não finaliza apenas quando o cliente passa o cartão ou faz o Pix. Então, essa relação de construção desse relacionamento é o que vai realmente fidelizar, né? Isso é incrível e é importante você, empresário, empreendedor, avalie isso, né? Converse com seu time, converse com as pessoas, oriente. É um cuidado que não custa nada. Você pegar o telefone, mandar uma mensagem, saber como foi a experiência. Perfeito. Mas, em compensação, o retorno disso realmente é grandioso. Você colocou uma palavrinha aí interessantíssima, fidelizar. Sim. Não temos mais sim, fidelização sim, a marcas. Acabou. sim, Na nossa época aí, com toda a liberdade, na época de 70, 80, 90, no sim. máximo, a gente tinha fidelização de marca. Verdade, O Carlos. sabão de roupa é Omo. A máquina de É, lavar roupa é Brastemp. E sempre. por aí vai. A geladeira é uma Brastemp. Essas campanhas, inclusive, sumiram. Né? Sim, Brastemp é Brastemp, né? sim, Já sim, já sim. desapareceram, porque não tem mais a fidelização de marca. Se não tem fidelização de marca, que os produtos hoje são fabricados no mundo, né? Na China, obviamente, todo lugar. Como é que você vai ter a fidelização? É Pois através é. ainda do trabalho pessoal. Se eu Perfeito. vou lembrar daquele vendedor que me atendeu nos primeiros 3 meses, nos primeiros 6 meses, nos 9 meses do meu carro. Durante um período que ele me atendeu, eu não vou esquecer desse vendedor. E ele Verdade. pode mudar de concessionária, mas eu vou continuar acompanhando aquele vendedor. Então é isso que é a fidelização. Hoje em dia não é mais fidelização de marca. Saiu hoje uma pesquisa, inclusive, do automotivo. O cliente não tem mais fidelização pela Sim. marca do automotivo. Ele quer hoje tecnologia, desempenho e segurança. Então, quem Exatamente. oferecer para ele tecnologia, desempenho e segurança, ele compra. A gama de preço, obviamente, antigamente a gente tinha 4 marcas de carros no Brasil, né? Ford, Fiat, GM e Chevrolet. Hoje você tem mais de 20, 25 marcas de veículos. Então, não é pela marca. Sim, Vai fidelizar pelo atendimento. perfeito. E falando em fidelização, isso tem muito a ver também quando a gente fala sobre a despertar interesse nas pessoas, né? Então a gente vê que hoje, tanto as redes sociais, quanto todo esse contexto de tantas ofertas, eh, gritando para que aquele consumidor vá até, olha, eu estou aqui, eu também estou aqui. Então, assim, é uma avenida cheia de pessoas querendo disputar aquele espaço. Dentro da sua visão, quais são os negócios e quais são os tipos de comportamentos, talvez não, mas assim, quais são as estratégias que os negócios que estão tendo mais sucesso na sua visão estão fazendo para poder conseguir atrair clientes mais qualificados para os seus negócios? Eu vejo muito que é a análise do perfil do seu cliente, né? Isso a gente tem estudado muito na SPM, é analisar realmente quem é o seu consumidor. Sim. No detalhe, né? A gente faz muito isso na TV, cada segmento tem um horário, tem um público-alvo, tem um direcionamento. Claro que você tem carros-chefe de produtos que vão ter sempre liderança de audiência, mas se você não buscar direcionar
dentro do que realmente o segmento está precisando, você não vai atingir. Então a gente analisa muito assim o perfil. Hoje para mim é perfil de público. Não é mais vender, a gente brincava antigamente vender de baciada, né? É Você não verdade. vende mais de baciada, Não. você vende 1 a 1. A televisão 3.0 vai chegar agora para esse ano, comecinho de 2027 e para 28, é justamente uma TV assim, customizada para o cliente. Ela deixa de ser aquela visão que a gente tinha na época de 70, que sentava todo mundo na sala para assistir Jornal Nacional. Mãe, pai, os filhos, a vovó, vinha todo mundo junto para uma única televisão, ficava todo mundo ali coladinho na telinha. Hoje não, hoje nosso cliente continua sendo a mesma família, a família é a mesma, o pai, a mãe, os filhos, a vovó, tá todo mundo junto agora, cada um com um perfil. Então esse é o grande segredo, como eu vou atingir esse consumidor, direcionar minha comunicação para ele. Por exemplo, eu acho que as lojas de varejo erram muito quando eu vejo o vendedor na porta da loja pro lado de fora, já me arrepia, eu já não entro. Tem um batalhão de vendedor, assim, é estranho, eu vou entrar para ter experiência, nem entrei e já está me abordando lá de fora, eu nem vi o produto, já está me abordando lá de fora, então eu acho estranho isso. Eu acho que hoje você tem que deixar ele entrar na sua loja, para ele poder ter o acesso, poder entender o produto. A maioria das lojas hoje de varejo que vem vendendo bem de moda, varejo, são as roupas onde você autosserviço, né? Onde você busca o que você quer, porque você já sabe, você já pesquisou. O que você não pesquisou, seu amiguinho chat GPT ou outro parecido, também já te ajudou a direcionar, né? Então tudo isso você já vai para lá, pronto para o que você quer. Agora, imagina se eu te coloco um ambiente agradável, boa iluminação, temperatura, o vendedor não está em volta de você, ali para te dar um suporte, desde que ele tenha mais informação que você também. Se não tiver, melhor ficar no caixa esperando o cliente para lá, porque né, não vai adiantar você ir sem informação. Então a informação é tudo. Cauto, um ponto interessante, atenção empresários, empreendedores, capacitar as pessoas que trabalham no mercado. Às vezes as empresas contratam e acreditam que as pessoas vão simplesmente fazer e acontecer e que aquilo naturalmente vai fluir ao longo do tempo. Mas as pessoas muitas das vezes não tem um direcionamento para crescimento, para entendimento de mercado do produto, de conhecer de pessoas, que é muito importante, né, Carl? Eu digo que o produto, acho que a empresa tem expertise, tem materiais, tem manuais, né, a pessoa senta ali, ela estuda, mas entender de pessoas realmente é um ponto muito importante e que todo lojista, empresário, precisa se preocupar na capacitação das pessoas, que isso faz muita diferença. Como você disse, o consumidor está muito bem informado. Então, eu vou buscar referências daquilo que eu ainda não sei sobre o produto, de algo que eu quero me aprofundar, que provavelmente possa ser a minha tomada de decisão está baseada naquela informação. E se essa informação não vem, eu simplesmente saio daquele lugar porque aquele vendedor não conseguiu ser persuasivo, ele não conseguiu me mostrar algo além do que eu tenho conhecimento. E às vezes a gente está perdendo vendas, deixando de fazer negócios. É verdade. Justamente por não aumentar a capacidade de conhecimento. A capacitação, né? tem 2 pontos na minha visão, né? Obviamente que o empresário tem que ter a capacitação porque você está num lugar específico, num produto específico, então tem que capacitar para aquele linha de produtos ou para aquele serviço que ele está prestando. Ao mesmo tempo, o contratado também, o funcionário, o colaborador, tem que estar também a fim de ser capacitado. Verdade. Esse, para mim, é o grande ponto, né? Ele quer ser capacitado, mas ele já está aqui. E no processo de seleção, você perguntou se ele tinha esse interesse também? Então, tudo isso, obviamente, que na hora da contratação, todo mundo quer tudo, né? Exatamente. Eu sempre falo, a turma brinca cauto sendo cauto, né? Mas meu papo é muito reto, muito franco. Mas a pessoa também tem que querer. Não adianta, por exemplo, o curso da SPM eu estou fazendo por conta própria. A gente também tem que investir em nós mesmos, né? Eu digo sempre a minha equipe, a turma vai lembrar lá, o aprendizado não é um pendrive que está em você, que quando você sair eu tiro esse pendrive e tchau, você vai para o mercado zerada. Não,
Tudo que está sendo colocado em treinamento em você é seu. Exatamente. Ninguém vai tirar de você. Aquilo é seu aprendizado. Então, invista em você e também deixe que o empresário invista e acredite, faça o curso, vá com fé, com amor para dentro do treinamento, porque vai dar certo. Com Agora, certeza. a pessoa também, mas poxa, tem um curso no sábado. No sábado, no domingo, né, para você se capacitar. Isso vai ser para o seu aprendizado, não vai ser só para o empresário. Você vai alavancar vendas, vai melhorar o seu negócio, vai melhorar o negócio do empresário e a sua rentabilidade. E amanhã você pode ser dono do seu próprio negócio. Com certeza. Com o treinamento que você até também recebeu da própria empresa também. Com certeza. E quando a gente fala em treinamento, é importante entender que às vezes coisas óbvias precisam ser ditas, né, Cauto, dentro do mercado. Ou às vezes alguns conhecimentos precisam ser repetidos, porque no dia a dia algumas coisas vão se perdendo. Eu sempre digo que o Brasil é muito bom para implantar as coisas, mas para manter controle daquilo que se implanta, às vezes a gente falha nessa fase. Então, às vezes a gente faz um treinamento, fiz um treinamento quando a pessoa entrou e depois não recicla, não traz essas informações à tona. E o mercado está muito volátil, muito rápido, né? A substituição é muito rápida, né? Tem treinamentos, inclusive você pode fazer Harvard online. Sim. Mas o cara estudou em Harvard, você também pode estudar em Harvard, existe o Harvard online. Agora, em inglês, né? Talvez os horários mais complicados. Agora, o conteúdo hoje é muito mais fácil, muito mais amplo do que a gente no passado tinha que ir para uma biblioteca, né, sentar lá, pesquisar nos livros, aprendia mais. Sinceramente, eu acho que o aprendizado era maior porque você tinha uma relação maior, a expressão melhor é essa para o jovem que está nos vendo, a relação era maior. Hoje está na sua mão. Exatamente. Então, assim, num ponto de ônibus você pode estar lendo, no ônibus você pode estar lendo. Então, não é só aquela coisa assim, só vem para quem já está lá em cima. A informação está para todos. Exatamente. Vai correr atrás de quem realmente quer crescer. Legal. Tem o objetivo de crescer. Muito bom, Cauto. Vamos falar um pouquinho sobre liderança, sobre gestão. Bom, o que mudou na forma de você liderar pessoas nos últimos anos? Eu sempre tive uma visão de liderança da forma que eu gostava de ser liderado, tá? Com autonomia. Então, minha palavra sempre na liderança, o mundo me diz assim, né? Qual o sucesso da TV Sudoeste, né? Uma empresa que tem um resultado expressivo financeiro, tem um resultado de EBITDA muito bom, tem um alinhamento dos 64 colaboradores também, um espetáculo. Para mim, é só autonomia. É uma coisa muito simples, mas muito difícil de um empresário ceder. O empresário normalmente quer estar na frente, ele puxando a fila. É aquilo que eu coloquei agora há pouco. Não é ele puxando, não. E nem é ele empurrando também, não. Tá? Para não pensar que ele está atrás. Não é assim. Ele é só um direcionador e um balizador daquela equipe que você montou, líder, que é uma equipe realmente dedicada. Obviamente, você tem que estar buscando, não está fácil. O mercado, poucos estão querendo realmente se profissionalizar, seguirem um trabalho de carreira direitinho. É difícil, vai começar como estagiário, aí todo mundo fica, mas eu já queria ser gerente, eu tenho 59 anos para ser gerente, então não é do dia para a noite que você vai ser gerente, né? Vai ter que ser capacitado para isso, para você ser um diretor mais um tempo. Então as pessoas hoje querem encurtar esse caminho, não tem como. Então eu vejo muito que a liderança, para mim, eu falo muito isso para minha equipe, e falaram até hoje à tarde numa reunião que a gente teve, é você deixar trabalhar. Deixa o funcionário trabalhar, porque você realmente já capacitou. Se você não acredita, então troca. Então aí você vai falar, mas ele não é bom. Então por que ele está lá dentro da sua empresa? Eu não tenho nenhum dos meus para trocar. Já vou dizendo para a concorrência, não venha não, que não tem nenhum meu para sair para você. Então todos lá na casa, com prazer, com trabalho muito bem feito. Então eu vejo muito isso. Assim, a palavra-chave para mim é autonomia. Qual ser humano não quer desenvolver o seu trabalho? Ninguém quer ser doutrinado e sendo conduzido como uma ovelhinha, como um carneirinho ali. Vai por aqui, vai por ali. Aí você contrata um robozinho. É muito melhor. Bota um robô. Cauto, eu conheço os bastidores da TV, né? E é inevitável a gente ver que existem várias gerações lá dentro, né? Já colegas que estão lá desde o início, praticamente, outros que estão chegando agora. E a gente vê que no mercado hoje, algumas empresas têm tido uma certa dificuldade em lidar com esse desafio de liderar gerações diferentes. Como é que você tem feito isso na prática? Como é lidar com pessoas tão jovens e pessoas que já estão há mais tempo, mais experientes no mercado? Como é que você... É uma mescla muito bacana, né? Eu sou um desses dos mais
velhos de mercado, com 59 anos, e tenho uma turma jovem entrando aí também agora com estagiários, de menor aprendiz, inclusive, Sim. e a gente vê que tem um brilho nos olhos. Então, primeiro Legal. o processo na seleção, né, que a gente é muito detalhista nisso para escolher realmente aquele que mostre um brilho nos olhos. Não é só, às vezes, mas ele não está pronto. Melhor ainda, você pode prepará-lo da melhor forma se ele não está pronto. Legal. Agora, esse aqui está mais pronto, também é muito bom, porque esse também mais pronto vai melhorar o outro que está chegando agora. Então eu vejo muito assim, para você liderar esse público, é você entender que cada um tem um perfil. Uhum. Primeiro, você vai obviamente analisar que área que ele vai trabalhar. A depender da área, são áreas muito padrões. Uma área financeira, não tem como você querer uma coisa muito diferente. Financeiro é financeiro. Sim, Financeiro tem a cobrança por inadimplente, que não é fácil, né? É a parte fácil, emitir nota e receber, tá tranquilo. E quando não recebe? De que forma você vai cobrar esse cliente que não pagou, né? Então tem que ser cobrado de uma forma polida, educada, com um trabalho bacana, né? Eu falo muito isso com a nossa equipe de cobrança. A cobrança, para mim, na real, desde a portaria, é um cartão de visita, né? Com então, certeza, se a nossa recepcionista não tiver num bom humor, num dia bacana para receber, ali é o filtro da empresa. A empresa pode se derrubar todo por um porteiro ou por uma recepção. E eu faço questão de elogiar os empresários onde eu sou muito bem recebido e direcionado para a área certa por um recepcionista, por uma pessoa de portaria. Então, ou seja, dar o peso a cada colaborador que está dentro da sua empresa. Então, não é porque ele é um porteiro ou porque é um recepcionista, tem um valor que às vezes vocês nem imaginam, muito além de muitas pessoas. Porque se ele ali não recebe bem, com certeza o seu cliente que está vindo comprar o seu negócio já vai entrar ou mal-humorado, ou já com pejorativo da sua empresa, ou com mau atendimento que já foi feito lá fora. Vai ser muito mais difícil você encantá-lo nessa venda. Então, é desde a porta de entrada até o fechamento do negócio, né? Então, a gente tem muito essa linha na TV Sudoeste. Como você bem colocou, eu tenho 3 colaboradores com tempo da empresa, com mais de 35 anos de casa, e uma turma nova entrando, que é isso que a gente quer também, porque se você tem que ter a jovialidade até para trazer novidades para nós e principalmente para estar desenvolvendo a sucessão. Eu penso muito em sucessão. E você falou algo importante, isso aí da liderança, que é a sucessão. Como é que você percebe que as pessoas estão prontas para assumir novas responsabilidades? Primeiro tem que partir da própria pessoa, tá? Eu olho muito isso. Eu tenho todos eles mapeados, mas eu espero a disponibilidade dele e a vontade dele de vir, tá? Eu acho que isso é uma coisa que é meio minha, talvez não seja o melhor mundo do RH, o RH vai dizer talvez que não seja esse caminho, mas eu vejo muito assim, a pessoa tem que estar a fim de querer assumir novos caminhos, e eu sempre falo para eles, é uma escada, né? A vida e a trajetória nossa é uma escada, você subiu, não tem volta, esse degrauzinho de baixo onde você estava, vai ter uma pessoa, porque eu não posso ficar com gap, aqui eu vou preencher esse buraco, essa lacuna vai estar, sua escadinha subiu, você pode ir para o lateral, mas para baixo você já não volta, para sua cadeira de conforto que você estava, ela já foi, então aquela cadeira confortável, agora é uma cadeira de desempenho, de novos negócios, de nova atuação, de nova postura, tudo muda, e não tem, eu não dei certo, quero voltar, acho que já não volta, acredito nisso, subiu. Também. Já está lá para cima. Perfeito. Então, eu acredito assim, eu tenho colaboradores lá que estão felizes na posição que estão. Eu converso com alguns e com a equipe, normalmente, e falo, e aí, como é que você está? Estou feliz onde eu estou. Ótimo. Quer alguma coisa? Não, do jeito que está aqui, tá bom. A pessoa não quer mais um desafio além daquele que ele já está. E qual é o problema disso? Nenhum problema. Se a pessoa desempenha bem, faz bem o trabalho dela ali, não há problema nenhum. Perfeito. Caoto, bom, qual foi a maior lição que liderar pessoas ensinou para você? Uau, que pergunta complexa. Trouxe muito aprendizado, sem dúvida, justamente porque você colocou. Primeiro, você tem pessoas de todos os estilos, formas, culturas, religiões, gente dentro do ambiente de trabalho. Eu tenho uma empresa porte médio, 60 colaboradores, eu converso com empresários com 2.000, 3.000 colaboradores, deve ser uma loucura, a indústria normalmente é muito ampla assim, então meu aprendizado realmente foi assim,
Não sou o que entende de tudo, não sou a palavra final. Por incrível que pareça, você fala assim, poxa, mas você é o líder da empresa da TV Sudoeste, sou o líder da TV Sudoeste. Primeiro eu tenho um acionista a prestar contas, Sim. mas esse acionista é muito tranquilo, porque para o acionista, na minha visão, ele quer o EBITDA, o resultado primeiro financeiro do investimento que ele fez. Sim, Há 16 anos a gente entrega os EBITDA sempre direitinho, que isso para mim é um mantra, né? Você entregar o resultado de quem investiu. Desde que esteja tudo dentro dos parâmetros normais, obviamente na pandemia a gente não consegue, como ninguém conseguiu entregar resultados, mas fora essa curva bastante ruim que a gente teve na trajetória do mundo aí, né, da mudança, todos os outros é definir com a equipe. Eu não tomo uma decisão sozinha. A equipe sabe muito disso, a gente senta, eu tenho coordenadores de área e a gente vai tomar decisões juntos. E é interessante, recentemente teve uma decisão que eu era o único voto contra daquela decisão. E todos eram o outro lado, eu vou junto com eles. Agora é para ir junto de coração e alma. Não é para ir junto só para ver e depois levantar a bandeira. Aí é um lema meu, tá? Cada um vai tendo os seus. Eu tenho um lema. Se você tá vendo um problema e não me traz o problema, depois não levante a bandeira dizendo que você ia avisar. Você vai embora junto com o problema. Sim. Caúto sendo caúto de novo, direto e reto. Porque assim, você sabia que podia não dar certo. Sim. Você tinha todo o cenário, e às vezes eu posso não estar mapeando esse cenário. Levante a bandeira. Sim. Leve para ele e diga com tranquilidade, olha, acho que aqui não vai funcionar por isso, isso, isso. A pessoa, o líder, vai tomar a decisão se ele segue ou não segue. Mas já é um balizador. Perfeito. Agora, depois de ocorrido, você fala, bem que eu ia avisar que não ia dar certo. Pode ter certeza que provavelmente você vai junto com o que não deu certo. Sim. Porque você sabia da informação. Sim, você é contra a empresa, né? Você está indo contra o modelo do negócio. Mas meu chefe não me escute. Muda de empresa. Então, com certeza. Sabe, tem coisa que assim, não adianta você ficar cozinhando ambiente, e querendo resolver. É isso aí. Se você então, não muda o ambiente, é você que tem que mudar. Mude. Então eu tenho uma honra muito grande de ter na Sudoeste pessoas com muito tempo de casa, porque sentiram que aquele espaço lhe agrada, tem um salário que lhe atende, é bem recebido, um ambiente que não é só salário. A gente fala muito isso, ambiente de trabalho. Então, quem é que quer trabalhar num ambiente ruim, mas você ganha um rio de dinheiro? Não vai adiantar. Isso não vai funcionar. Durante um período, ok. Se você já tem um outro projeto para seguir sua vida depois. Então, você vai ganhar esse monte de dinheiro, vai trabalhar num atendimento insalubre, num ambiente que não te agrada, um turnover muito grande, e quando você vai para o mercado, você acaba indo com o seu dinheiro que você queria. Verdade. Mas isso não é o melhor ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho é aquele que todos estão juntos. Né? A gente tem hoje lá na empresa, tem os 64 colaboradores, áreas distintas, mas que todo mundo entende um pouco de tudo. E que todos fazem um pouco de tudo se precisar fazer pelo outro. Isso então, às vezes, você vai ter a ausência de alguém, eu tenho certeza que a minha equipe, a pessoa levanta a mão, e eu já tenho vivências disso lá. Quer que eu faça, chefe? Quer que eu vá para a linha de frente? Quer que eu vá resolver? Quero, vá lá, resolve, a pessoa vai. Não é a função dela, mas ela atende como uma família. Então a gente chama muito lá dentro a família Sudoeste, a qual você faz parte, com muita honra ali. Você é uma pessoa especial para a gente lá, porque trouxe energia, trouxe essa vibração e trouxe principalmente um trabalho mais humano que precisava, às vezes, estar ali trocando uma ideia de gente que é de fora. Uma pessoa que veio totalmente de fora, de outra cidade, chegou aqui, teve uma acolhida de todo o mercado, né, a cidade toda, e principalmente nós, quando olhamos para você, falamos, Kênia vai trazer não só resultado financeiro, o resultado financeiro é consequência. Kênia vai trazer energia, vibração, novos negócios, novos atendimentos, e com isso a gente vai crescendo juntos. Legal. Caúto, você falou algumas vezes aqui o estilo Caúto, né? Sim. E aqui quem te conhece sabe que você é uma pessoa direta ao ponto, você é uma pessoa que realmente... tem uma liderança firme, mas ao mesmo tempo a gente vê que você também é uma pessoa que dá acesso, que a gente consegue conversar. Na sua percepção, qual tipo de liderança você acredita que realmente funciona para o negócio? Você tem o seu estilo, mas a gente tem aquelas empresas que tem um líder que é mais bonzinho, às vezes tem um líder que eu não vou dizer que é um líder difícil, mas é um líder mais firme. O que é o modelo, na sua percepção de liderança, que funciona bem, que faz com que as pessoas se sintam bem direcionadas? Eu não tenho assim hoje uma parte muito direcionada, esse é o caminho ou esse não é o caminho. Não vejo liderança dessa forma, que depende muito da empresa que você está trabalhando, segmento. Tem segmento, por exemplo, num banco, não dá para você deixar errar.
Se errar Exatamente. R$ 2 todo dia numa conta, a conta não vai fechar. Então não dá para ser Verdade. bonzinho. É uma Sim. situação que então depende muito do cenário que você está atuando para você ver. Por exemplo, o banco, eu coloquei um exemplo aqui. Nós lá podemos às vezes errar a conta nossa assim e dar um desconto maior, errar no desconto, fazer um faturamento diferenciado, mas você consegue voltar àquela situação e corrigir. Num banco você já não vai corrigir, já foi. Então eu Sim. não consigo ver uma liderança dura. Acho que o mercado hoje já não aceita mais essa Sim. liderança como era no passado. Eu mando e você obedece. Isso já Verdade. foi. Esse Sim. mercado não creio, nem sendo um grande empresário que seja, não vai funcionar. Você vai Uhum. perder sua equipe, com Verdade. certeza. E volto à palavra de mantra minha, de autonomia. Essa pessoa, por exemplo, eu tenho lá falhas, obviamente, com a equipe, né? E a equipe fica toda, às vezes, poxa, chefe, eu errei. Ótimo que errou. Vamos corrigir o seu erro agora. Este erro eu já não quero mais. Esse aqui, vamos arrumar novos erros, né? Que a gente brinca, vamos Sim, arrumar sim. novos erros. Claro que a gente nunca quer ficar errando, mas assim, primeiro que a minha equipe, quando tem qualquer falha, a própria pessoa que falhou vai fazer a comunicação para a pessoa que recebeu a informação errada. Se eu Perfeito. passo e sobrepasso essa pessoa, ela perde justamente aquela credibilidade da outra. Então eu não deixo isso acontecer. Teve Legal. qualquer coisa a ser corrigida, a pessoa corrige e a gente volta para a estrutura e atende da melhor forma o que foi errado. Então não vejo mais que seja uma gestão truculenta. Hoje é Uhum. uma gestão de parceria. Legal. E falando sobre essa questão de conduta mesmo, né, de liderança, o que que você não tolera de jeito nenhum dentro da sua liderança, assim, do Um time? pouco a gente também colocou agora há pouco que assim, é você saber de um problema ou saber de uma solução que possa ser dada para alguma situação complexa e não fazer, não levantar essa bandeira que Perfeito. seja em particular, que seja junto com o grupo, não há problema nenhum. Mas se você está sabendo e não está participando, você está jogando contra o time. Então, para mim, isso eu não tolero realmente. É uma coisa que eu sou mais duro, que era uma situação que pode trazer problemas dentro da empresa graves, financeiros, pode trazer problemas organizacionais, podem trazer problemas pessoais. Hoje em dia tem que tomar um cuidado muito grande, lida com as pessoas, né? A forma que você Uhum. lida um funcionário com o outro, o adjetivo, a brincadeirazinha do futebol, que não pode estar dentro da empresa. Então eu sou um pouco mais duro nessa linha, que todo mundo já me conhece um pouco lá. Depois da 18, tá tudo certo. Agora, vamos ter um ambiente bacana, mas cuidado com adjetivos, cuidado com apelidos, cuidado com aquela brincadeira que você usa no futebol, que dentro do ambiente de empresa hoje já não é mais permitido. Isso já tem que ser muito bem visto e, principalmente, muito bem acompanhado pela liderança. Aí sim, o líder de área e o líder maior, o diretor ou o presidente, o executivo da empresa, ter ciência disso, porque isso te dá um problema trabalhista e quando você vai Verdade. para a ação trabalhista, em muitos casos, eu não vou dizer a grande maioria, a pessoa não está chateada com a empresa, está chateada com a forma que o amigo, colaborador e parceiro falou com ela. Não é contra a empresa o processo. Tem hora que quando Verdade, eu olho lá, eu verdade. falo assim, pô, mas você está processando a empresa, não é o CNPJ. Ah, eu amo essa empresa, então você está processando o CNPJ. Ah, mas o fulano falou comigo de uma forma que eu não gostei. E o que a empresa tem a ver com isso? Tem um pouco também, porque ela não olhou, não Verdade. observou, não teve acompanhando isso. Mas fora isso, eu acho uma maldade quando eu vejo uma ação trabalhista em que a pessoa tem realmente um foco de problemas com o outro. Não foi no ambiente de trabalho. Foi no ambiente de trabalho, mas não foi gerado pela empresa. Então isso é uma Sim, pena que as empresas, ainda bem que o judiciário hoje evoluiu e está analisando isso da melhor forma. Antigamente a perfeito. vantagem, a razão era só do colaborador. Sim, Hoje não. sim. Hoje é escutado realmente a empresa, é entendida como a empresa atua, quantos processos ela já tem, se ela tem poucos, obviamente não é ela a causadora, e sim talvez essa turma que às vezes ainda continua trabalhando do passado, que é utilizar o pejorativo, os apelidos, o ambiente de trabalho hoje é uma coisa que realmente tem que ter um controle muito maior, e o líder tem essa Verdade. obrigação, Sim. acompanhar. Eu tenho o hábito, e a pessoal na empresa sabe, eu circulo a emissora todo dia de manhã. Todo dia de manhã, todo dia de tarde, todo dia eu ando na empresa por inteiro. Escuto os Legal. bastidores, escuto o corredor, tem que estar escutando sempre. Maravilha, Cauto. Bom,
A gente sabe que liderar exige algumas habilidades, né? Dentre elas, tanto habilidades como competência, a inteligência emocional. E a gente sabe que você está num ambiente onde o produto, às vezes eu converso com a Onise, ela fala, o produto é muito perecível, né? Então vocês têm que ser muito atentos ao tempo, ao momento, e isso acaba, obviamente, fazendo com que algumas decisões tenham que ser tomadas, muitas das vezes num cenário de pressão, pela agilidade que o mercado precisa ofertar para os seus clientes. Como é que você lida com isso, Cauto? Essa coisa dessa pressão, dessa velocidade, porque está tudo muito assim rápido, os cenários mudam muito rápidos. Como é que você lida com isso? Eu não sei se as pessoas que estão nos ouvindo aqui entendem o perecível, né? Que é um produto perecível. Sim. Produto perecível, imediatamente que vem na nossa cabeça, o produto está congelado, né? Verdade. Então vamos botar um frango, né, que está congelado. Esse é perecível. Não é tanto, porque se eu mantiver ele congelado num caminhão frigorífico, dentro de um freezer é fácil, um caminhão frigorífico também, bota óleo diesel, ele está funcionando. Posso manter esse frango lá até a validade dele. Sim. Então não é um produto tão perecível. O nosso produto mídia é perecível. Sim. Aí você fala, como assim? O Jornal Nacional, o Bom Dia Brasil de hoje, que foi vendido. O que não foi, eu nunca mais vou vender ele. Ele já foi. Até um sapato você fala, bom, o estoque de 4.000 pares desse sapato da moda X, se você guardar daqui a 20 anos e conseguir manter, ele vai se tornar moda de novo, porque a moda vai se ciclando, né? Mas o nosso produto mídia é extremamente perecível. Então isso realmente, assim, a gente fica olhando o que a gente tem de encaixe, né, que é o que a gente pode vender naquele mês, aquele é o meu faturamento do mês. Perfeito. Mas e o desconto? O desconto também está embutido. E o perecível dele? O perecível não está embutido. Porque eu não sei se esse meu cliente vai comprar amanhã ou vai comprar na sexta-feira que vem. Se for na sexta-feira que vem, o Jornal Nacional, as várias exibições do Jornal Nacional, já perdi. Eu não tenho como recuperar tempo. Então, uma coisa mais perecível, resumindo, é tempo. Né? Eu fiz a analogia com a TV, mas é o tempo. É o mais perecível. Perfeito. Muito bom. Vamos falar um pouco sobre visão de futuro, então, né, Cauto? A gente, quanto líder, quanto quem está no nível estratégico, precisa estar atento a isso. Você acredita que o mercado hoje está mais emocional ou mais racional? Mas eu acho assim, o emocional está muito forte. Tá? O racional, é aí que tá. O racional ele vem porque a pessoa já tem a informação. Sim. Então ele já tem o racional. Mas você vai ganhar esse cliente no emocional. Perfeito. Eu creio assim, porque as pessoas hoje estão precisando desse carinho, né? Eu coloquei agora há pouco, o vendedor não te dá mais aquela atenção que deveria dar, é meio que um tirador de pedido. Então, assim, o emocional hoje para mim é o fundamental, porque sim, conhecimento, que é o racional, a pessoa já tem. Verdade. Ele já olhou tudo que ele queria, ele já pesquisou tudo que ele queria, ele só precisa agora de um carinho, de uma troca de ideias, de um prazo de pagamento, de uma forma flexível de pagamento, de um carinho pós, que é isso que a gente tem. Então eu vejo muito mais pelo emocional. Perfeito. E o que você acredita que será indispensável para se permanecer relevante no mercado? Relações humanas. Para mim, assim, nem penso duas vezes, assim, é muito chat GPT, é muito Instagram, é muito cada um enfiado na sua tela. Esse papo precisa voltar com muito mais força, mantido, né? Nem voltar. É ser mais... O jovem hoje, eu não tenho filhos, mas eu acompanho pessoas que têm estudos, etc. O jovem está dentro de uma tela. Quando ele é confrontado com alguma pergunta um pouco fora da curva, ele se rebela, ele fica nervoso, ele se estressa. Como é que ele vai entrar no ambiente de trabalho com essa filosofia? Não vai conseguir trabalhar. Então a gente está tendo casos, inclusive, de jovens que não conseguem se adaptar ao ambiente de trabalho por causa disso, porque quando ele é confrontado ou levemente apertado no jargão de utilização de mercado e tal, quando você... E a venda? Cadê não sei o quê? Já se estressa, já não quero mais, quero ir embora. Oxe, mas nem começou a brincadeira, né? Então eu vejo muito isso, relações humanas precisam ser mantidas, principalmente o pegar na mão e o olho no olho. Maravilhoso. Cauto, diante dessa trajetória brilhante, o que significa sucesso para você hoje? Sucesso. Eu vejo assim, primeiro, qualidade de vida. Eu acho que a gente tem que ter, para a gente ter sucesso, realmente você tem que estar com uma qualidade de vida tranquila. E qualidade de vida aqui, não achem que é dinheiro.
Qualidade de vida é você estar com uma vida segura, uma vida tranquila, e não é só o dinheiro que te traz isso, é a sua família, é o seu bem-estar, a sua casa, as suas férias. Então isso para mim é o momento que todos temos que ter, então isso é uma qualidade de vida. Então eu vejo que o sucesso vem, não adianta você, imagina, ser truculento, duro, rico, milionário e sozinho. Não adiantou nada. Então, realmente você achar esse caminho de sucesso, sucesso quanto resultado empresarial, seja resultado quanto executivo, e principalmente você ter esse alinhamento de qualidade de vida. Eu penso muito em qualidade de vida. Para mim, qualidade de vida é tudo. Perfeito. Nós já estamos caminhando para o final do nosso podcast. Que conversa maravilhosa. Mas nós vamos ter aqui um momento. Eu quero fazer um checkmate estratégico contigo. Perguntas rápidas, tá? Vamos lá. Vamos lá. Um livro indispensável. Um livro. Eu estou lendo agora da SPM, de um professor esquecido, ele é Arthur Mascarenhas, também muito bacana, sobre justamente consumo. Legal. Um líder que te inspira. Um líder que me inspira. Foi meu diretor há muitos anos, João Gomes, trabalhou na Rede Bahia durante muito tempo, uma pessoa serena, que é diferenciado, na hora do estresse ele consegue manter serenidade, que às vezes eu não consigo. Que legal. É por isso que ele me inspira. Um hábito que você nunca abre mão. Meu pedal, meu mountain bike no meio do mato, é quando eu converso com o ambiente, com todos, e ali a natureza me facilita muito. Perfeito. Uma decisão de qual você mais se orgulha. A mudança da marca da emissora, que eu falei aqui. Legal. Uma habilidade que todo CEO deveria desenvolver na sua percepção. Serenidade para tomar decisões. Um erro que todo empresário deveria evitar. Decisões sem pensar ou decisão sem pensar. Uma palavra que define liderança para você. Liderança, agora é amplo, hein? Agora você me pegou. Uau. Não sei. Juro que eu fiquei agora, misturei tudo aí com liderança, viu? Depois a gente vai ter que cortar e editar, porque essa aí eu fiquei boiando mesmo. Tranquilo. Uma palavra que define estratégia, então. Estratégia, conhecimento de mercado. Legal, legal. Liderança me pegou porque eu fiquei aí cheio de informação. Mas falamos bastante, né? Não é? Vamos lá, nós chegamos no momento mais importante, Cauto, é a nossa pergunta final. Durante toda a nossa conversa, você falou sobre os seus resultados, nós falamos sobre os processos que te trouxeram até aqui, falamos sobre alguns produtos, sobre estrutura, qual você está à frente. Mas eu quero deixar essa folha aqui, certo, simbolicamente, para você. Tá bom. Imagine se tudo deixasse de existir hoje. Você não é mais diretor da TV, você fosse recomeçar do zero. Não é bem do zero, porque com a bagagem que você tem, com certeza, todo recomeço é diferente. Quais seriam os 3 pontos que você acredita que faria com que você chegasse novamente nos resultados de excelência que você alcançou hoje mais rapidamente? Ok. Aí depende do produto, não é produto, é eu. É você. Tá. Podem ser princípios, podem ser valores. Tá. O que você acredita? Assim, 3 pontos que você acredita. Isso aqui, para eu recomeçar, não abrir a mão. Isso aqui, com certeza, me levaria mais longe. Ética, primeiro ponto. Pensei aqui no outro e acabou fugindo. Ética, para mim, é fundamental. Serenidade. Voltar a ter, assim, porque tem época, eu lembro que eu tomava decisões muito afoitas, então a serenidade, hoje eu botaria com essa escola de vida para mim, e comprometimento, acreditar e trabalhar como Ayrton Senna, de 5 às 18, até resolver e chegar onde ele chegou. Maravilha, gente, que coisa maravilhosa. Cauto, eu quero agradecer você por essa aula, né, gente? Foi uma aula incrível, um bate-papo que, se eu fosse você, não deixava de anotar. Eu sempre digo que as viradas de chave que nós temos na vida, muitas vezes elas são baseadas nas histórias, nos insights de outras histórias que nós ouvimos. Sim, sim.
E para encerrar esse momento, encerrar o nosso primeiro nível estratégico, assim, com chave de ouro, que já começamos com chave de ouro, quero que você deixe a sua mensagem para todos os líderes, empresários que te assistiram aqui. Com certeza você é uma inspiração para muitas pessoas. Então, o que você deixaria de mensagem final? Seus últimos momentos aqui conosco nessa noite. Primeiro, agradecer mais uma vez aí a você, a toda a estratégia com a sua equipe, desejar sucesso total para o nível estratégico, já começou aqui com um momento muito bacana, estrutura super bem montada, e principalmente assim, acho que a frase que a gente fica, o conhecimento que a gente fica, acredite na sua equipe, ela é que vai realizar para você. Você pode ter todo o conhecimento do mundo, ser formado em Harvard, falar 5 idiomas, mas se você não tiver uma equipe comprometida, dedicada, junto com você, não vai adiantar nada o seu dinheiro, o seu conhecimento, a sua forma de fazer. Você precisa de uma equipe. Então acredite na sua equipe. Maravilha, que coisa incrível. Muito obrigada mais uma vez. Gente, chegamos ao final do nosso primeiro episódio e eu quero que você já acompanhe, já siga as nossas redes sociais. Já ativa o sininho para você não perder. Toda quinta-feira, às 19 horas, teremos os novos episódios aqui. Nessa próxima quinta, já estará esse bate-papo aqui para você poder assistir e reassistir e encaminhar para os seus amigos. E eu desejo a você uma ótima noite, que você suba o seu nível, esteja cada dia mais no nível de quem pode ver e enxergar cada vez mais longe e crescer os seus negócios. E até o próximo episódio.